Eu aprendi a duvidar da dúvida lendo um pensador católico francês chamado Jean Guiton. Aí eu me deparei com essa afirmação. Duvidar da dúvida. Sabe por quê? Veja, há uma fé oculta no raciocínio de muitos. Isso em razão do fato de que, para afirmarmos que não cremos em A, é necessário que nós afirmemos que acreditamos em B. Por trás, portanto, de toda dúvida, há uma certeza, há uma crença, há uma convicção, da qual muitas vezes, ou das quais muitas vezes, nós não nos damos conta. E o incrível, o surreal, é que nós, na relação com o cristianismo, veja só, nós não lidamos com ele da forma como nós lidamos com essas crenças. Sabe? Que determina o nosso modo de ver, a nossa forma de lidar com a mensagem de Cristo, mas sem que nós tenhamos jamais parado para examinar os seus fundamentos, sua razão de ser. Sabe? Sem que jamais tenhamos sido levados a responder com honestidade intelectual a seguinte questão: qual o fundamento da minha descrença? Eu me lembro, nesse sentido, do Francis Schaeffer, num dos seus livros, pensador americano, cristão, que ele diz o seguinte: a questão filosófica básica, veja só, é nós descobrirmos que conjunto de pressuposições intelectuais explica melhor a realidade. Você olha para o universo e sua forma, você tem que explicar primeiro a existência nua e crua das coisas. Porque algo há e não que nada há. O que existe, se fosse apenas se constituísse apenas, né, numa pedra, isso já representaria um baita problema filosófico. Só que nós vivemos, sabe, naquilo que assombrava os gregos, né, os pré-socráticos, a unidade na diversidade, os mais diferentes elementos interconectados, numa harmonia impressionante. Nesse exato momento, 9 planetas dando volta em torno de uma bola de fogo. Como explicar, vamos assim dizer, não quero dar uma de poeta aqui, esse balé cósmico? Então, para nós acreditarmos em A, é necessário, veja só, para que nós neguemos A, é necessário que nós acreditemos em B. Para que nós acreditemos, portanto, para que nós neguemos Gênesis 1:1, é onde eu estou querendo chegar, tá bom? Olha, eu tomei a decisão aqui, deixa eu só lhe falar aqui de uma crise interna que eu sofro na gravação desses programas. Muitas vezes eu me desespero aqui por começar a falar, desenvolver o pensamento e por causa de uma tosse, de um erro de português que eu não quis corrigir, de um equívoco qualquer, eu paro a gravação e volto tudo atrás. E é um inferno. Às vezes eu vou para o meu celular, que eu uso, o iPhone 15, para gravar essas mensagens e olho um mundo de gravação que eu descartei. Aí eu tomei a seguinte decisão: olha, eu vou errar e vou corrigir na edição ou vou corrigir durante o próprio ato da entrega da mensagem, porque eu não posso viver esse inferno de estar toda hora interrompendo gravação por causa do meu perfeccionismo. O desejo de falar com absoluta exatidão, sem erros e tal. Então, você me permita aqui ir adiante no meu raciocínio e assim meio que tropeçando e corrigindo um erro ou outro que porventura eu possa ter praticado. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: quando a pessoa nega Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, é uma declaração extraordinária. A Bíblia começa assim: ela não procura provar a existência de Deus, ela dá a existência de Deus como líquida e certa. Para nós cristãos,
é a única resposta satisfatória para a seguinte pergunta: por que as coisas vieram a existir? Por que algo há, em vez de nada existir? E como explicar não apenas a existência nua e crua das coisas, mas a sua forma? Para nós cristãos, Gênesis 1:1 responde a essas questões. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas aí, alguém pode fazer objeção a essa declaração central para a fé cristã e negá-la. Ao negá-la, essa pessoa está, portanto, baseando a sua descrença em alguma crença. E o que essa pessoa, portanto, está dizendo é que o universo, a existência nua e crua das coisas e a complexidade, a beleza, esplendor da vida, tudo isso é devido às forças cegas. E muitos, portanto, jamais pararam para pensar no salto de fé que tem que dar para explicar o cosmos nessa base puramente impessoal. Impressiona-me, por exemplo, uma pessoa atribuir a uma energia a dimensão pessoal da vida. Você já parou para pensar nisso? O universo é composto de duas partes. Há uma dimensão impessoal e uma dimensão pessoal. Há uma parte do universo que não sente, que não pensa, que não delibera, que não age. E há uma parte do universo que escreve poemas, que chora diante de um ente querido que morreu. Sabe? Que se lança na fogueira para salvar o próximo. Ninguém jamais conseguiu explicar satisfatoriamente, numa base impessoal, como que a dimensão pessoal da vida emergiu da dimensão impessoal. Como que, a partir de poeira cósmica, no universo sem intencionalidade, surgiu um ser, portanto, capaz de compor algo como Jesus, a alegria dos homens. Ou Dom Quixote de La Mancha de Cervantes. Ou os poemas de Milton. Então, vamos pensar em duas contradições presentes no discurso de muitos. Vamos pensar nessa fé implícita presente em duas descrenças que percebemos na vida de muita gente que rejeita o cristianismo com base nesses argumentos. Então, por exemplo, olha só, pensemos na declaração: não pode haver uma única religião. Tem gente que diz isso. Eu não posso dar exclusividade ao cristianismo. Não posso chegar a uma conclusão como essa, porque não é possível que apenas uma religião seja a detentora do monopólio da verdade. Então, os cristãos são arrogantes ao dizerem que o cristianismo é a verdade e que todas as demais religiões não estão certas. Ou formulando a questão de uma outra forma. É mais razoável acreditarmos que cada religião identificou uma parte da verdade e que, no contato com esse todo, nós mantemos, portanto, relação intelectual com a verdade, que jamais pôde ser captada por um único sistema religioso. Agora, vamos lá. Dizer que não pode haver uma única religião verdadeira é um ato de fé. Isso é fé.
Não há evidência empírica para uma declaração como essa. Você não tem como prová-la. Ela também não é uma verdade universal. Nem todos os seres humanos, na verdade, bilhões de seres humanos não acreditam nessa declaração. Veja, isso porque duas religiões que ensinam coisas diametralmente opostas podem ambas estar erradas, mas jamais certas ao mesmo tempo. Sabe? É isso. Ou você acredita num Deus que é Pai, que aceita o seu arrependimento, que no ato de você voltar para casa arrependido do que fez ou deixou de fazer, o abraça e o perdoa gratuitamente. Ou você acredita num Deus que pede para você ir para a senzala, trabalhar duro, para pagar pelo que fez. Sabe? É isso. Ou você, portanto, acredita num Deus indiferente à sua dor, ou você acredita num Deus que se vestiu de carne, cabelo e ossos, e que na pessoa do seu filho experimentou sede, e foi torturado, e traído, e humilhado, sabe, que foi posto numa cruz, e ali tetraplégico, sem poder se movimentar. Manteve contato com o meu sofrimento. Ou você acredita num Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou você acredita num Deus que, para demonstrar o seu amor pelos seres humanos, apenas enviou palavras, mas não assumiu a forma humana, não penetrou no teatro da vida. E ali, sabe, não foi capaz de manifestar o seu ser, suas virtudes, suas qualidades, os seus atributos na relação com os seres humanos. Porque é isso que vemos em Jesus. Entendeu o raciocínio que eu estou querendo dizer? O seguinte, uma coisa é você crer num Deus que escreveu um livro, mandou uma mensagem para você e que pediu para que os porta-vozes da sua religião, sabe, dissessem que ele é gente boa. Agora, outra coisa é você acreditar num Deus que ficou privado da comunhão com o seu filho. Um Deus que enviou o seu filho e que o amor da sua vida, como diz o pregador Martin Lloyd Jones, a medida do amor de Deus por nós é o amor que ele tem por Jesus. E na cruz, Jesus vira-se para o Pai e diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele viu o rosto do Pai se apagar, identificando-se com a nossa angústia existencial, espiritual. Então, experimentando toda sorte de sofrimento. Olha, se isso é verdade, permita-me dizer, não há nada mais lindo. Sabe, eu me vejo na minha relação com o cristianismo como tendo caído numa rede da qual não consigo mais sair. Porque eu me recuso a viver no universo que não seja governado por esse Deus doce que Jesus nos ensinou a chamar de Pai. Uma outra questão, veja só, a primeira questão que eu estou dizendo, quer dizer, a primeira crença, né? Olha, não há uma única religião, sabe, certa, correta, portadora da verdade. O que eu estou dizendo é que essa crença não tem fundamento. É um ato de fé, para ela não há evidência empírica, ela não é verdade universal, óbvia para todos os seres humanos. E, calma aí, e no mundo em que tem religião que pede que crianças sejam oferecidas em sacrifício e outras que pedem para que seres humanos, em amor, deem a vida pelo próximo, quer dizer, não há como.
essas religiões estarem apresentando partes diferentes da verdade. Você acredita que tem, nesse exato momento, adepto de religião que em algum lugar do planeta, em nome do seu Deus, está fazendo aquilo que é repulsivo, que é moralmente repulsivo para você? É evidente que sim. Então, por isso, a importância de nós avaliarmos os fundamentos da descrença. Então, eu me afasto do cristianismo, eu o relativizo, eu não vejo como verdade verdadeira, absoluta, porque fui levado a crer que não há uma única religião verdadeira, sem jamais, contudo, ter parado para examinar os fundamentos de uma crença como essa, que representa, repito aqui pela terceira vez, salto de fé, que não é verdade empiricamente comprovável e não é crida por todos os seres humanos, não é verdade universal. Uma outra questão, sabe, importante, que você percebe no discurso de muitos. Eu não acredito no cristianismo porque não posso aceitar valores morais absolutos. Eu não posso ser cristão porque o cristianismo apresenta valores morais absolutos. Eu não acredito nesse tipo de coisa. Ou então, todos deveriam determinar a verdade moral para si mesmos. Eu não posso me submeter a uma moral que me é apresentada, sabe? Como o cristianismo faz, sabe? Uma vez que eu entendo que eu devo ser consistente comigo mesmo e determinar a verdade moral para a minha própria vida. Aí eu pergunto a você, há como provar uma coisa como essa? Nós conseguimos viver de acordo com uma crença como essa? Você acredita que tem alguém nesse momento sendo fiel às suas crenças morais e cometendo crimes bárbaros? E que por mais que essa pessoa defenda o seu direito de criar uma moral para si mesma, ela deve ser confrontada por você? Vamos pensar no debate aqui no Brasil da chamada polarização. Um lado diz o seguinte, eu não voto em corrupto. O outro lado diz, eu não voto em fascista. Calma aí. O que há em comum em ambos os grupos é que ambos demonstram acreditar em valores morais absolutos. Ambos atuam deixando implícita deixando implícito o seguinte pressuposto intelectual. Eu tenho na vida uma referência moral absoluta pela qual eu julgo os comportamentos, as ideologias, os valores morais que me são apresentados. Então, portanto, é necessário indagar qual a razão da minha dúvida. Qual a fé oculta, implícita, da qual eu não me dou conta, que é o corolário lógico da minha descrença. Eu nego o cristianismo, mas com base numa fé, sabe? Que na vida de muitos jamais foi examinada. Então, nós precisamos responder a seguinte pergunta: é razoável crer? Preste atenção na pergunta que eu vou lhe apresentar. É razoável crer no que me faz duvidar? Olha, eu tenho um pedido a lhe apresentar. É constrangedor, eu tenho muita dificuldade de tratar desse tema. Mas eu estou aqui para solicitar o seu apoio financeiro ao meu trabalho. Você tem afinidade intelectual comigo. Nós pensamos de modo parecido. E você sabe que a opção que nós fizemos não foi fácil. Nós não somos maioria no país. E esse meu Ministério de Ensino, ele não é bancado por nenhuma grande instituição. Sabe? Eu dependo da ajuda
de pessoas que têm essa afinidade intelectual cristã comigo. Então eu peço que você colabore, ajudando-me, portanto, a bancar esse programa. Sabe? Quer dizer, o meu trabalho nas redes sociais e ampliá-lo, espalhá-lo e fazer com que ele cresça em excelência. Você pode me ajudar de 3 formas. A primeira delas é se tornando membro do meu canal de YouTube. A segunda é enviando sua contribuição para esse Pix, palavraplena@gmail.com. E a terceira é você fazer parte da plataforma Apoie-se, eu acho, ou Apoie, tá bom? Que é uma plataforma que tem como objetivo ajudar pessoas a canalizarem recursos para projetos nos quais elas acreditam. Em fazendo assim, você vai viabilizar um sonho de espalhar o evangelho pelo país, ajudar as pessoas a conhecerem a sua beleza e suas implicações práticas para os mais diferentes departamentos da vida.